Oi, pessoal, muito boa tarde. Queria dar boas-vindas primeiro, né, a todos que estão aqui nos assistindo no webinar Comunicação no Mercado de Startups. Eu vou chamar os nossos convidados aqui para participar. Só um minutinho. Um minutinho. Olá, Oi, tudo bem? Tô chamando aqui. Ai, ai. Oi! tudo Ai, jóia? agora chamei o manager também. Tudo bem, Érica? Seja bem-vinda. Tudo ótimo, muito obrigada aí pelo convite, é um prazer estar aqui conversando com vocês. Ah, que ótimo. Eu vou, enquanto a gente espera aqui o manager entrar, então só para me apresentar também, eu sou Luísa Santos, sou doutora em Comunicação e Informação e pesquisadora na FGV-DAP. E hoje a gente vai ter esse webinar, então, sobre comunicação no mercado de startups. A gente tem dois convidados muito legais, que é a Érica Caramelo e o manager Morgado, que acredito vai entrar logo. É, Bom, antes dele entrar, eu vou ler aqui um disclaimer da FGV. As manifestações expressas por integrantes dos quadros da Fundação Getúlio Vargas e por convidados que participam dos eventos e transmissões online representam exclusivamente as opiniões de seus autores e não necessariamente a posição institucional da FGV. Reiteramos também que todos aqui presentes concordam em participar desse evento de forma espontânea e, com isso, autorizam o uso de sua imagem para essa transmissão, que ficará disponível posteriormente nos canais oficiais da FGV. Vou dar mais uma chamadinha nele aqui, peraí. Voltei no Pronto. 4D aqui, caiu a internet toda de casa. Gente, desculpem, esse começo de live tá um pouco esquisito, mas vai dar tudo certo. Vou tentar chamar aqui ele de novo. Vamos lá. Aí, acho que agora deu. Oi, você nos ouve? Eu Acho que não ele ouço. precisa. Você tá ouvindo, É, Érica? não, precisa habilitar o microfone. A gente não te ouve, não. Agora? Agora sim. Agora sim. Ah, legal. Eu sempre esqueço que eu preciso entrar pelo celular e não pelo computador. Aí eu me perco todo. Me desculpem. Não é tão prático, né, pelo celular. Eu também tô mais acostumada a fazer pelo computador. Mas seja bem-vindo, Menedê, é um prazer. Eu sou Luísa, Érica já tá aqui conosco. Legal. Vamos É, lá. Bom, então vamos oficialmente começar. Como eu já falei, hoje é a live Comunicação do Mercado de Startups. A gente vai conversar aqui com os nossos dois convidados. Vou apresentar eles para vocês, mas a gente só queria avisar que a live vai ficar salva aqui no Instagram da FGVDAP. E também, quem tiver perguntas, pode mandar aqui pelo chat mesmo, que a gente vai ter um bom tempo de bate-papo para perguntas de quem estiver assistindo. Então, estão aqui comigo a Erika Caramelo, que é CEO da Dixel Gaming, professora, doutora na FATEC, Cásper Líbero, e conselheira do Comitê da Diversidade na Abra Games.
Eu trabalho com jogos digitais desde 2006, sendo considerada pelo portal Infomoney como uma das brasileiras que estão transformando a indústria de games no país. Legal. Meu nome é Morgado, possui MBA em Marketing e Mídias Digitais pela FGV, atuou como social listening e mídias sociais em agências de publicidade, relações públicas e marcas de diversos segmentos e atualmente atua no time de insights da Itilink. Para a gente começar a conversa, eu pensei que vocês poderiam, né, Érica e Menedia, contar um pouco, se apresentarem um pouco, contar um pouquinho sobre a trajetória profissional de vocês até o momento que estão hoje, como é o trabalho, o que vocês fazem hoje nos espaços que vocês ocupam. Quem quer começar? Posso começar. Eu acho que tá vazando o som até dele ali no. Acho que tá em áudio aberto. Não sei se está dando alguma reverberação. Para mim estava dando aqui agora, mas vamos lá. Enfim, eu sou a Érica Caramelo, né? Trabalho realmente com games desde 2006. Eu sou formada em publicidade e propaganda, numa época que ainda não se tinha cursos de design de games, de jogos digitais aqui no país. Na realidade, eu entrei na faculdade muito para trabalhar com fotografia, saí de lá com o boom da internet e nunca mais parei de trabalhar com digital. E trabalhar com games foi o caminho natural das coisas, né? Então, eu já trabalho há 22 anos no mercado e já passei por experiências trabalhando em portais de internet, trabalhando com EAD já há 20 anos, 18 anos atrás, isso. Trabalhei muito também com redes sociais, inclusive para clientes, mercado corporativo e também nas faculdades, academicamente falando, né? Fiz mestrado nessa área de redes sociais, numa época que estava realmente surgindo as redes sociais, a gente ainda falava que era comunidades virtuais, né? Uhum. E os games foi um avanço natural, assim, para mim, porque em 2006 eu me deparei com algumas necessidades de entender sobre aplicativos e games, e desde então eu não parei mais de trabalhar com esse mercado de games. Geralmente eu fico entre academia e mercado, eu não consigo sair de um ou do outro, né? Às vezes um pouquinho mais em um pouquinho mais no outro. Mas é algo que eu tento manter, assim, essa dose, né? Eu tive a oportunidade, né, de começar a lecionar em disciplinas de games, né, especificamente em cursos de jogos digitais, justamente ali por mais ou menos em 2011, né? Mas eu já leciono desde 2013 em faculdades. E ali, a partir disso, teve a necessidade de se fazer um doutorado, né? E com o doutorado, eu pude trabalhar um pouco mais, justamente bem esse business, né? Que é como projetar a indústria brasileira de games no exterior, né? Analisando os perfis dos formandos que a gente tem nos cursos, né? E também essa questão do que as empresas precisam. E como a gente pode colocar a nossa indústria como uma que desponte com algum destaque no cenário internacional. Então, a minha proposta, ela vinha muito disso na tese. A tese, geralmente, pessoal, né, publica a tese, faz um livro, e eu acabei abrindo uma empresa, né, e essa empresa é a Dixel, eu estou trabalhando com ela desde 2020, e a Dixel, ela tem um foco muito em trazer estúdios de games que ainda não são formalizados, né, que ainda estão recém-criados, seja dentro do ambiente acadêmico, enquanto TGs, por exemplo, ou então nas Game Jams, que são as maratonas de desenvolvimento de games, né, que são muito comuns hoje em dia. Eu pego esses estúdios que estão desenvolvendo os primeiros jogos e auxilio na colocação no mercado, tentando prospectar clientes, né, tentando prospectar, no caso, investidores, marcas para anunciar e tudo mais. E, claro, também oferecendo uma mentoria muito na produção do game para torná-lo um pouco mais comercial, a questão de assessoria de comunicação e marketing, né? E que vai permitir que esses jovens, né, empreendedores, eles consigam
ter uma visão profissional, ter um lugar no mercado, embora ainda eles sejam muito da base da indústria. A gente já vem conquistando alguns resultados, apesar de ser uma proposta diferente no mercado, e também a própria questão desse mercado. É difícil você concorrer com grandes players dentro da indústria de games. Mas a gente já vem conquistando algumas posições interessantes, né? Recentemente a gente teve com um dos nossos estúdios assessorados na Rede Globo, porque foi um dos 10 melhores projetos que saiu da Expo Favela, né? Então participou de um reality show na Globo, no programa É de Casa. E a gente também teve participação já no ano passado mesmo de rodadas internacionais que tinham verbas, né, em torno de 20 milhões de dólares. Então, nós estávamos ali colocando esses estúdios que estavam realmente iniciando. Então, são algumas conquistas que a gente vem tendo aos poucos e que muito me orgulha e que eu acho que a gente está conseguindo, nesse momento, até ter uma profissionalização do mercado. Muita gente quer trabalhar com games, quer colocar games, até nesse momento que a gente está saindo, né? Saindo um pouco dessa pandemia, flexibilizando um pouco mais, as pessoas se acostumaram com as telas, as pessoas muitas vezes querem trabalhar remotamente. Então, algumas outras tecnologias como metaverso, até mesmo questões de pagamento, né? A gente fala muito de microtransação, NFT, cripto, são assuntos que rondam muito a área de games. Então, a gente acaba tendo um olhar muito para essas tendências, assim. Muito, muito legal ouvir você, assim, e acho que ressoou muito comigo, achei muito legal a questão da sua empresa, né, tipo, ter saído de uma pesquisa de doutorado, assim, achei isso um caminho completo, assim, de como a pesquisa pode trazer coisas, né, aplicadas, né, e se tornar, de fato, uma agência no mundo. Achei muito legal, vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso depois. Vou passar para o Menedjan falar um pouquinho também sobre a trajetória dele e o trabalho dele hoje. Oi, pessoal, boa tarde. Bom, tô com essa cara de cansada que eu tô com a gripe, então vocês daqui a Oi. pouco vou falar meio anasalado, mas agradecer o convite, né? Vim aqui poder ter essa conversa. Bom, eu trabalho já há uns quase 10 anos já em comunicação, né? Especialmente ali em social listening. A gente brinca, chegamos na internet, ainda não era tudo mato, mas tinha uma boa parte de mato ainda. Então já passei por bastante coisa, bastante mudança do Facebook, né? Bastante rede que apareceu e sumiu. Então acho que isso vai dando um pouquinho de história para contar, né? Já trabalhei com agência de PR, de publicidade, já fui cliente grande, cliente pequeno, já participei de projeto enorme, já participei de projeto menor, e isso né, fui fazendo coisas. Hoje eu trabalho na Stiling, né? É uma ferramenta de social listening, CXM, na verdade, né? Cuida de toda essa cadeia de atendimento do cliente. E aí estava ouvindo aqui, a Stiling, ela nasceu de um projeto de doutorado também, né? Olha só. Exato, o pessoal teve a ideia, desenvolveu o projeto lá e hoje é uma empresa líder de mercado e tal. Então, quem está assistindo aí e achou interessante, vai rola, né? Já rolou mais de uma vez, então. E assim, hoje eu trabalho no time de insights da Stiling, né? Eu costumo brincar com o pessoal que se eu trabalhasse no Google, eu ia trabalhar na área de busca, né? Então, insights na Stiling é tipo isso. A gente trabalha a comunicação de uma forma muito fluida, porque esse é o core da minha área, né? Da área que eu atuo. E a gente usa tecnologia para fomentar isso, né? Através de várias estratégias aí e ajudar as marcas a desbravar todas essas oportunidades que a gente vê todo dia na internet. Muito legal. É um prazer conhecer assim um pouco mais das histórias, das trajetórias de vocês. É, acho que eu queria ouvir assim, enquanto a gente espera ver se vai surgir alguma pergunta aí do pessoal que está nos ouvindo, mas eu queria entender um pouco.
da Érica, né, e do Manedian, especificamente, né, vocês atuam em áreas diferentes, embora tudo envolvendo comunicação digital, mas o que que vocês percebem nas áreas que vocês atuam como sendo demandas, assim, grandes, importantes do mercado, do ambiente de trabalho, e o que vocês diriam que são as principais habilidades dos profissionais que estão atuando com vocês ou que foram muito importantes na carreira de vocês, assim, o que que vocês percebem que esse mercado da comunicação digital, de forma mais ampla, mais né, nos locais de trabalho de vocês, demanda, precisa, né, dos profissionais que estão nesse ambiente? Bem, de minha parte, assim, acho que a comunicação digital ela é fundamental, porque hoje, né, a gente tem um cenário, assim, muito interessante na área de games. Não paramos durante a pandemia, em momento algum, muito pelo contrário, só cresceu demanda de trabalho, né, e oportunidades de negócio também. E todas as equipes elas foram alocadas remotamente, né? Então, hoje a gente vê, inclusive, algumas empresas que trabalham 100% remotamente, empresas grandes, inclusive, e que elas pretendem continuar nesse formato. Então, claro que a comunicação já começa nessa base da equipe, né? De se fazer de se ter ferramentas que dê conta dessas demandas. Até porque quem realmente está na indústria de games geralmente tem um perfil introvertido. E isso daí pode dificultar muito mais essa questão dessa comunicação. Mais do que isso, né? A gente vê uma migração hoje muito grande de profissionais da área de comunicação para a área dos games, em especial na área de esportes, porque nós temos toda essa questão da transmissão dos jogos, locutor, narrador, né, comentarista, e cada esporte tem tem terminologias próprias, né? Então é algo muito complexo. A gente vê o fenômeno dos streamers, né? Então a gente depende também muito, assim, muitas vezes de influenciadores digitais. Mas mesmo nessa indústria que eu atuo, mais que é um recorte mais de uma indústria local e principalmente de base, a gente percebe muito uma necessidade, muito da parte de indexação de conteúdos, porque é muito difícil você competir, você colocar os seus jogos, né? As pessoas geralmente se preocupam muito em fazer o produto game, mas a Uhum. comunicação, em como você vai disponibilizar isso, é essencial para que fique bem indexado, a própria escolha das plataformas para que consiga ter algum destaque lá dentro, porque são milhares e milhares de jogos, e se você não tiver um mínimo de preocupação com essa questão de indexação, de preencher bem ali os tópicos da Store, você não aparece em busca, você não aparece, muitas vezes você até some ali dentro da própria loja mesmo, até porque as lojas muitas vezes privilegiam os grandes do mercado. Então a gente tem algumas demandas muito específicas. Mais do que isso, é uma indústria que basicamente trabalha já de forma bilíngue e é uma indústria que é muito assediada por profissionais do exterior, e hoje a gente percebe, inclusive, empresas do exterior querendo vir para cá e tendo que se adaptar a algumas questões culturais que são muito nossas, né? Então, às vezes a gente fica pensando muito na indústria de games como sendo uma indústria que somente produtos muito sofisticados, muito bonitos, muito hype, eles têm lugar. E na realidade a gente às vezes tem alguns cenários, né? Muito na onda do Dolinho, por exemplo, aqui no Brasil, a gente tem um produtor ali, né, de games muito conhecido que é o Mineirinho, é o mesmo esquema do Dolinho, é o Dolinho dos games. E ele consegue ter muita visibilidade fazendo um produto que em si ele já é um meme de si mesmo ali, né? O próprio formato ali dele. Então é muito interessante assim que exige da gente também, às vezes com o mercado interno, outras maneiras de se portar que não aqueles que a gente tanto estudou, né, nas faculdades de comunicação, das melhores práticas. De repente a gente tem que derrubar tudo isso para se adaptar
a esse consumidor digital que está ávido também por novidades, e muitas vezes as novidades se dá dessa forma. Então, num panorama geral, a gente percebe também a criação de muitas empresas hoje trabalhando com PR, né, com relações públicas, esforços de relações públicas junto a veículos especializados na área também, e também na área de tecnologia, que acaba tendo um atrativo. Então, a gente vê um crescimento desses profissionais também dentro da área de games. Muito legal. Vai lá, Miriam. Não, eu já pego uma super carona nisso, porque, bom, parte do nosso trabalho é entender conversas, né? Então, o que mais tem na internet hoje, né? São pessoas querendo se comunicar e entender todas essas formas, ajuda com que a gente consiga se comunicar com o nosso público, né? Seja o nosso cliente, seja nosso parceiro, seja nossos colegas, e acho que é aí que a gente ganha. Então, quando a gente vai falar como vocês se comunicam, aí eu sempre tô pensando aqui, nossa, como eu comunico o meu público, né, com o meu cliente, como eu comunico com o meu mercado, como eu me comunico com meus colegas, né? Porque sempre tem. Então a gente pode falar de ferramenta que hoje, bom, né, com todo esse lance de pandemia, a gente se reinventou e hoje mesmo estava tendo um treinamento interno aqui, a gente falando de rapport, né? E o quanto isso é importante para a gente aproximar de quem a gente está conversando, né? É, seja por uma mensagem de texto, né, ou seja por uma videochamada. É, diferente da área de games, na área de comunicação a gente fala muito mesmo, fala sempre. Então, a gente tem um costume aqui na empresa, a gente entra uns minutinhos antes, quando possível, numa reunião, é para papear mesmo, né? E é o nosso café, pessoal de comunicação, de agência. Já vi que tem um monte de gente que trabalhou comigo aqui. Então, os Legal. nossos cafés é onde a gente resolvia muito problema, né? É onde a gente tinha as melhores ideias. Então, quando a gente traz essa comunicação de dia a dia, de time, de resolver, né? Seja uma troca por Slack, seja chamar para um papo, isso é uma coisa. Agora, entender como o mercado está se comunicando, né? Que conversas estão monopolizando ali, né? Você lembra o papo do elevador, né? Que antes a gente sempre chegava, o descolado era quem não perguntava se está frio ou não, né? Tipo, essa conversa, como a gente identifica isso no ambiente digital, né? Porque essa conversa ela vai se desdobrar em todos os aspectos, né? Seja na sua comunicação de mídia social, seja o que você vai mandar para sua área de PR, seja, enfim, como você identifica as conversas que estão acontecendo no ambiente digital para que você participe delas, né? Eu acho que é aí que está um ponto importante e é nisso que a gente trabalha, né? Como a gente vai dividi-las, né? Todas essas mensagens, como a gente vai clusterizar isso para saber qual mensagem ou qual conversa interessa para minha marca ou para o meu público e como eu vou me comunicar com eles. Eu acho que esse é o desafio, assim, e isso que acaba acontecendo de uma forma muito bacana. Então, por exemplo, quando eu vou falar com o pessoal de games, tá, eles estão falando cada um do seu jogo, né? Tá, o que mais? Quando eu falo com uma pessoa de games, quando ela não está jogando, qual é o perfil dessa pessoa, né? O que eu preciso comunicar com ele para que ele veja valor na minha marca, né? Se a gente pensar ali na, no, na jornada desse consumidor, né? Quando ele pensar em jogar, quando ele vai nesse player, quando ele vai comprar, o que vai fazer ele pensar na minha marca? Eu acho que começa por aí. Muito, muito legal isso que tu está falando, assim, agora eu fiquei pensando, né, nesse contexto que tu está, né, pintando, né, no que faz o social listening, o que que tu acha que são as habilidades necessárias para os profissionais nessas áreas, assim, que tu percebe que são né, enfim, as principais habilidades aí em jogo?
Ah, sim. Nossa, muito legal o que você falou. Agora responde minha pergunta. Era isso a pergunta, eu tinha esquecido. Não, eu acho Foi que educado, né? Foi... o profissional de social listening, né, de comunicação, bom, hoje a gente tem, graças a Deus, né, muitos cursos para isso já, o mercado vem se desenvolvendo, né, a gente encontra muito material, tá? Então, são áreas de comunicação mesmo, de publicidade, de marketing, e a gente tem agora toda essa parte de análise de dados, então a gente tem BIs atuando, então toda essa parte, assim, é, todo mundo pode, dentro de um leque de opções, migrar para a parte de social listening, né? Que é uma parte de insight. Né? Então, a gente costuma falar que o insight é o final, e você tem várias formas de chegar nele, seja Uhum. analisando o dado, seja construindo, né? Sempre falo para o pessoal de conteúdo, né? Tipo, é no relatório que a gente defende o nosso futebol, né? Porque você faz o relatório e você aprende com ele, né? Então, o profissional de listening, ele atua muito nisso. Tem a parte mais técnica, tem o BIzão raiz ali, que pode trabalhar com programação, com desenvolvimento, mas aí é outra coisa. A gente é um BI mais analítico, né? Quem vai entender do gráfico. Outra coisa que a gente sempre fala, eu brinco com o pessoal mais técnico, eu não quero saber como o gráfico é feito, eu só quero ler, eu só quero que ele me mostre informação para eu poder tomar a decisão o mais rápido possível, né? Então, eu acho que essa é uma skill necessária, né? Ser curioso, né? E gostar de inovação e de expor essas ideias. Uhum. Então, vou É, fazer até posso fazer um vai, ganchinho aqui? É tá importante bom. uma coisa, né? A gente vê muito essa mudança do marketing, que o marketing simplesmente jogava os produtos e adaptem-se a eles, né? Tipo, vocês que lutem. E hoje, essa questão do listening é justamente de você tentar entender, compreender o produto que está sendo lançado no mercado. Né? Principalmente nessas questões de plataformas digitais, as coisas quando as pessoas têm o poder e elas se tornam hubs sociais, né, se formam comunidades em torno dos produtos e que às vezes, muitas vezes não se passa pelos meios de comunicação mais tradicionais, a gente precisa realmente fazer um movimento inverso. E isso é muito comum, assim, eu vira e mexe, eu acabo fazendo palestra interna para treinamento, para ensinar pessoas sobre alguns tópicos, porque hoje também você tem, mesmo dentro de uma área, você tem tantas especificidades. Então, Uhum. por exemplo, jogos. Você trabalha com uma indústria de jogos mais tradicional e jogos e esportes, a gente coloca numa outra categoria que vem muito dos esportes, né, mais tradicionais e tal, com a plataforma de. Quando você começa a ver os recortes que se tem dentro dessa área. Então, por exemplo, a minha empresa trabalha muito com diversidade. E por que isso? Porque a gente acredita que novas histórias precisam de novos olhares na indústria. A indústria, querendo ou não, ela tem ainda uma característica muito hegemônica das pessoas que a compõem. Então, 80% da indústria Uhum. brasileira hoje de games é composta por homens. Homens Uhum. brancos, héteros, cis. Então, a gente tem uma situação que, quando a gente vai olhar a pesquisa Game Brasil que saiu nesse ano, a maior parte dos jogadores são pessoas pretas e pardas, autodenominadas assim. E aí a gente percebe que tem mais mulheres jogando do que homens. Então, a gente Uhum. percebe também muito o uso do smartphone, que até há pouco tempo era muito. Existia muito preconceito, e há pouco tempo, tipo 2 anos. Uhum. Jogar no celular era demérito. E hoje a gente vê um fenômeno, inclusive, de jogadores, de players, né, de pro players de esportes, jogando no celular, nessas casinhas gamers, que são como se fossem essas concentrações. Então, a gente tem uma mudança total de paradigma que, se a gente continuar naquele posto, né, dentro do mercado publicitário, dentro do mercado de comunicação, como eu sei tudo, é assim que funciona, na realidade, a gente não olhar para o nosso consumidor, que tem um perfil completamente diferente,
a gente está errando demais, inclusive em fazer não só a comunicação, mas as entregas dos produtos no mercado. Então, eu acho que isso é fundamental, inverter esse processo. Uhum. Muito, muito legal, assim, tanto esse ponto que tu trouxe, né, sobre, às vezes, como rapidamente as práticas sociais em torno de algum produto de mídia tá se modificando, né, se modificam rapidamente, né, isso que você estava mencionando sobre o público gamer, por exemplo, mas também o Menezes já estava comentando um pouco, né, sobre as formações, e vocês dois falaram um pouco sobre as necessidades de é quase uma hiperespecialização, assim, né? Como a gente tá abrindo muito, eu penso ser positivo, né? A gente está abrindo muito o leque de possibilidades de atuação dentro do âmbito da comunicação ou da mídia, ou, enfim, dos produtos midiáticos. Ao mesmo tempo, isso gera, né, novos rumos, assim, que, de fato, podem exigir especializações diversas, assim. Então, queria que vocês falassem um pouco como que vocês percebem, se vocês têm uma percepção, talvez a Erika tenha, porque também, né, atua como professora, sobre, de fato, os cursos de comunicação e como que eles têm formado ou não têm formado, ou de que forma vocês percebem as necessidades em relação às demandas do mercado de comunicação digital mais amplo e o perfil sendo formado nas universidades, assim, como é que vocês avaliam, percebem e tal, que vocês acham? Acho que é uma crítica que eu sempre faço, fiz isso na minha tese. Ontem mesmo a gente estava na Câmara Municipal daqui de São Paulo, eu e mais alguns colegas da indústria de games, a gente estava conversando na frente parlamentar de games, né, falando sobre games e educação. E ali também eu mencionei isso numa reunião também do SPCine, que é a agência de fomento aqui de audiovisual da cidade de São Paulo. É uma constante, assim, os cursos, o mercado de trabalho, ele avança muito mais rapidamente em situações que os cursos, eles não conseguem não conseguem acompanhar. Eu acho que são instâncias diferentes e por isso que eu me preocupo muito em estar envolvida Uhum. em ambos, assim. Eu acho que é a maneira que eu acabei me encontrando, principalmente quando você trabalha com tecnologia, porque há um descompasso. Isso daí em todas as áreas. É difícil você aprovar um curso, uma matriz curricular, você tem uma série de limitações e até mesmo assim, mesmo que você proponha algo super inovador, depois você não consegue docentes, porque você tem uma série de situações ali que precisa de mestrado, de doutorado, ou então você não tem o reconhecimento do curso. O reconhecimento do curso geralmente são de pessoas que estão há mais tempo também, né? Que têm uma maior formação, que já têm mais idade, que tiveram formações mais tradicionais, como a minha também acabou sendo, né? Como eu falei, não tinham cursos de jogos, e eu também nem imaginava que eu fosse trabalhar nessa área, ao Uhum. contrário de boa parte das pessoas que hoje estão na área, né? E saem muitos desses cursos. Mas eu vejo que há um descompasso. Agora, sejamos sinceros, assim, a faculdade, ela é uma ponta de iceberg. Ela não ensina tudo. Ela te ensina ali uma pontinha, mas você tem um mundo ali embaixo. Então, às vezes os alunos, eles querem as coisas também muito mastigadas, ou o mercado espera profissionais extremamente bem preparados para todas as demandas que eles sequer ainda têm, né? Então, e às vezes, assim, a gente precisa da experiência. E eu acho que é Uhum. fundamental você ter essa ligação entre as duas partes, uma fornecendo estágios e a outra fazendo esses contatos para que se realmente forneça futuros profissionais. Eu acho que essa conversa, essa formação de base é essencial. Na área de tecnologia, e principalmente na área de games, o que a gente percebe? Faltam profissionais e os profissionais bons estão todos sendo assediados pelo exterior. E agora, com a questão Uhum. dos trabalhos remotos, você está ganhando em dólar, está ganhando em euro, está ganhando em moeda forte. Você às vezes está trabalhando. Eu estou aqui na cidade de São Paulo, mas você está trabalhando em cidades aqui da grande São Paulo e que você ficava 2, 3 horas para chegar numa Avenida Berrini, numa Avenida Paulista para trabalhar. Hoje você está trabalhando de casa para o Reino Unido, para o Canadá. Isso quando os caras não fazem a tua transferência com tudo pago. Então, fica difícil, inclusive, para
para as empresas elas terem também esses profissionais. E isso envolve profissionais de marketing e comunicação. Porque a gente tem muitas empresas aqui, por exemplo, todo mundo deve conhecer o Candy Crush, né? É um jogo extremamente conhecido. Dentro da equipe do Candy Crush, os cabeças do Candy Crush, nós temos 2 brasileiras. E uma delas é a CMO, é a chefona do marketing, que ela vem do mercado publicitário brasileiro. Então, assim, ela está trabalhando, a Fernanda Romano, ela está trabalhando lá em Londres. Então, assim, a gente vê que esse assédio, inclusive de profissionais de comunicação, existe muito dentro dessa indústria. Exige-se que os profissionais realmente eles não fiquem só no escopo ali do que a faculdade ensina. Você precisa aprender outras coisas. E eu sempre comento com todo mundo, eu falo assim, eu nunca tive uma aula de game na vida. E trabalho com isso há 16 anos. Então, parte-se muito também do seu interesse de correr atrás, porque estudar nesse país não é fácil, a gente sabe disso, a gente tem uma série, né, de percalços aí, trabalhar também, tem uma série de situações, né, a internet, você está trabalhando remotamente, a internet às vezes fica um pouco a desejar, a questão de deslocamento das grandes cidades, a gente sabe que exige-se muito do que qualidade de vida é algo que a gente busca, mas que nem sempre a gente consegue, né, muito facilmente. Mas eu acredito assim, existem muitas oportunidades, mas para quem também corre atrás. E as empresas, eu acho que elas precisam ter um olhar também para o pessoal que está dentro da faculdade, porque hoje o assédio ele é internacional em relação aos profissionais. E isso daí é uma base de mercado, então é importante que a gente tenha esse olhar. É, eu acho que a gente vem evoluindo um pouco nisso. Eu tenho participado de vários papos com turmas de MBA, de cursos regulares, para falar sobre listening, para falar sobre o mercado. Eu não tive isso na faculdade, né? Tipo, a gente não tinha. Então, acho que esse tipo de conversa ele fomenta isso. Porque faculdade é isso, né? Então, pô, você vai trabalhar, todo mundo que faz propaganda acha que vai trabalhar numa grande agência e fazer comercial que vai passar na TV. Meu, tem muita coisa, né? Então, já tenho muitos amigos da área de social mesmo, né? E dentro de social tem tanta coisa que você vai fazer que quando você está estudando você não faz a menor ideia, né? Você acha que você vai fazer, sei lá, eu vou pensar conteúdo, tá? Para qual rede? Só nisso, sim, você pode especializar em Twitter, você pode especializar em Facebook, em Instagram, ou você pode fazer roteiro de vídeo. Para onde? Para o TikTok, para o Reels, para o YouTube. Então, tem muita coisa. E eu acho que essas conversas, elas ajudam alunos ou pessoas que estão em transição de carreira, enfim, a descobrir essas possibilidades. Né? Porque precisa disso. Né? Então, quando a gente fala do listening, por exemplo, a gente né, vai falar e as pessoas falam, nossa, mas é isso, mas eu não sou de exatas, né? Eu não sou BI. Não, tá tudo bem, você não é BI, mas vamos entender, né? Vamos entender essa tecnologia, vamos entender essa estratégia para ver como você pode contribuir. De novo, você pode ser a pessoa que faz o gráfico, você pode ser a pessoa que lê o gráfico, você pode ser a pessoa que faz o layout do relatório, você pode ser a pessoa que apresenta tudo isso no final. Tem tanta coisa para fazer e eu acho que o mercado ele vem acompanhando um pouco isso. Sabendo que nem tudo você aprende no colégio, na faculdade, no MBA, então ter essa vivência profissional facilita. E aí traz um ponto que assim, no LinkedIn, por exemplo, né? Vira e mexe, pinta alguém ali que manda uma mensagem, poxa, eu vi conteúdo X, eu estava pensando nessa área. Vamos conversar, né? Então vamos puxar meia horinha de papo, vou te contar sobre isso. E a gente fomentar essa
tem esse grupo, vamos conversar sobre isso. É games, vamos conversar sobre games, vamos juntar pessoas, né? Tem vários cursos sobre isso. Meu filho mesmo estava fazendo um curso esses tempos atrás de produção de games, e aí ele chegou num ponto que ele não sabia se ele queria fazer a história, se ele queria desenhar o personagem, ou se ele queria modelar 3D, sei lá o que ele... Eu falei, Vi, calma, cara. Faz teu curso aí, uma hora você vai achar. Dependendo de onde você trabalhar, você vai ser o cara que faz folha, tá ligado? De árvore, sei lá. Então, calma. E o que a gente precisa, nós que estamos no mercado, né? E eu acredito, é fomentar essa conversa, né? Vamos formar uma comunidade, vamos levar informação para quem a gente pode, vamos aprender com quem a gente tem que aprender, porque no final todo mundo ganha. O mercado sai fortalecido, né? E é o que a gente tem feito, né? O que eu tenho falado pro pessoal. Pô, falar de listening é bom para todo mundo. Bom para a Uhum. empresa que faz, bom para estilingue, para os concorrentes, para o mercado, para quem trabalha com isso, para quem se beneficia com isso. Eu acho que é isso que a gente está fazendo, né? Formando uma comunidade em que todo mundo saiba o valor de cada etapa do processo, isso pode ser em qualquer área, né? E que os mais novos possam ter ajuda para definir para onde querem ir. Muito bom. Eu acho legal isso que você está comentando, assim, no sentido de que tem um papel formativo também dos profissionais que estão no mercado, né? De justamente manter essa conversa, né, sobre essas possibilidades que eu acho que é muito comum, assim, isso que a Erika estava falando, de que o que a gente entra, né, no curso pensando que é o que vai acontecer e o que anos depois acaba, né, se concretizando, acho que a trajetória de vocês diz isso também, é completamente diferente, justamente porque é atravessado, né, não só pelo que a gente aprendeu na universidade, mas também por esses encontros, pelas demandas específicas dos trabalhos, pelas experiências que a gente foi tendo, né? Muito legal esse panorama. Chegou uma pergunta aqui para Érica sobre a questão do doutorado que virou uma startup, para você falar um pouco mais como que foi esse processo de transformação de uma pesquisa científica num negócio e se você tem, enfim, uma perspectiva ou dicas sobre a parte, assim, né, um pouco mais prática de colocar isso no mundo, de rodadas de investimento, como se preparar para conversas com potenciais investidores, né, traduzir ali algo que era uma pesquisa e colocar isso como um business mesmo. Bem, geralmente o pessoal fica falando de melhores práticas, né? Mercado de negócios tem muito isso. Eu vou te dizer assim que foi uma coisa meio aventureira. Não foi uma coisa muito planejada e tal. Porque o que aconteceu? Assim, eu terminei a minha tese em 2019, no início de 2019. E durante aquele ano, eu resolvi, assim, tipo, você fica 4 anos estudando e eu trabalhava em 2, 3 faculdades ao mesmo tempo. Então, minha vida tava um caos danado, assim. Eu fiz no Mackenzie, eu era bolsista lá no Mackenzie, eu não pagava. Mas, no entanto, eu tinha que pagar os boletos da vida, né? Então, foi muito complicado, né, de fazer o doutorado. Aconteceu até o doutorado. Doutorado, eu estava fazendo meio a seleção assim para ver se eu passava, como é que eu estava. Fazia, né, 10 anos eu tinha completado o mestrado. E eu não conhecia ninguém lá, e eu passei em segundo lugar, e eu ganhei a bolsa integral. Eu falei, eu vou fazer, né? Vou ter tudo isso, né, na mão. E eles aceitaram bem a ideia, foi em educação, arte e história da cultura, então multidisciplinar. Maravilha. Quando você termina a tese, algum artigo científico, pelo menos você publica, né? Você não pode até não publicar toda a tua tese como livro, né? Mas eu falei assim, vou viajar, literalmente, né? Eu falei, vou voltar a viajar, vou ir nos eventos, que já saiu daquela obrigação do doutorado de cumprir, né? Aquela tabela. Uhum. E aí, naquele ano ali, eu resolvi ir no Intercom, que foi de comunicação, né? Que foi lá em Belém do Pará. E resolvi ir para o Rio de Janeiro, que era o SB Games, né? Que é o maior congresso científico de games. No SB Games, né? Eu acabei indo com 2 colegas.
E um desses colegas veio falar comigo e falou assim: você não pensa em empreender de novo? Porque eu já tive estúdio de games, né, há muito tempo atrás, entre 2008 e 2012. E eu falei: ah, não, de novo abrir estúdio de games, passar a noite inteira fazendo jogo. Muito cansativo. Eu falei para ele: não tenho mais idade para isso, porque eu estava vindo justamente de um doutorado. Você fala assim: você está começando a bater as asas, né? Aí você vai ficar de novo sentado na frente de uma tela? Eu falei: não vou. Aí vem a pandemia e acaba com os planos, né? Mas tudo bem. Aí eu sei que eu peguei e ele falou assim: então, o que você acha que seria legal? Eu falei assim: o que eu senti falta quando eu era sócia, né, empresária de games, né, de um estúdio de games, era alguém que fizesse a ponte, porque você tem que fazer de um tudo. Então, essa ponte de comunicação e marketing faltava, de publicação, Uhum. de repente, tal. Então, a gente começou a empresa, a Dixel, nós em três sócios, né, os três que viajaram lá para o Rio de Janeiro, nós começamos, eu saí de uma das faculdades que eu lecionava, que era a FMU, aqui em São Paulo, e aí eu falei: não, a gente vai começar agora nesse ano aqui, começou 2020, a gente já estava preparando site, estava preparando redes sociais, essas coisas todas, sessão fotográfica, antes da pandemia. De repente, em março, fecha tudo, para tudo, e aí estoura acesso de jogo e assim, agora vamos ter que lançar. E a gente lançou, o site não estava pronto. E foi assim um atropelo. O que a gente planejou? Nesse primeiro ano, nós iríamos falar da proposta do que era a empresa. Então, estávamos muito cientes de que não teríamos lucro nenhum, porque a gente teria que, o que a gente chama dentro da área de tecnologia, de evangelizar o mercado. Literalmente trazer uma Uhum. nova proposta e convencer o mercado, né? Então, entrevista, live, eu nunca fiz tanta live na minha vida como em 2020. Só que acontece assim, que a pandemia, e os três, né, como professores, a pandemia começou a tomar muito tempo também dos docentes e tal. E aí, em função de questões familiares, né, e pessoais, eles resolveram sair ainda em 2020. Em 2021, eu estava com a empresa e fiquei sozinha na empresa. E eu falei: caramba, né? E eu trabalhando com a comunicação e marketing da empresa. Eu falei assim: pô, minha cara ficou em, sei lá, 50 lives durante esse ano. E agora eu simplesmente perdi o alicerce, que era uma das pessoas que iriam trabalhar junto com os estúdios, né? Fazer essa ponte, analisar os projetos, fazer mais uma mentoria interna, né? De background. Eu falei assim: agora? Aí eu sei que contei com alguns amigos que falaram: não, você não vai abandonar, você vai tocar isso, porque você já fez o mercado. Outras pessoas falaram: ah, você que está fazendo realmente a empresa e tal, vai adiante. Então, a proposta que eu tinha de trabalhar com questão de identidade cultural, dos produtos nacionais e tal, a gente inseriu isso muito na empresa. Tanto é que a empresa Dixel vem de diversidade nos pixels. A gente tem Uhum. essa questão do nome, né? E a marca é toda coloridinha, com os movimentos, né? Movimento feminista, movimento negro, a questão LGBT. Então, algo que eu sempre tive uma proximidade, né, em sala de aula com essa galera também. Então, muita gente começou a aparecer, vir conversar comigo e tal, e eu continuei o projeto e acabei fazendo. Então, assim, não é um paraíso, assim. A gente acha assim que empreender, tudo que a gente planeja sai. Não, né? Não sai. A gente estava planejando. Quer dizer, eu fiz a tese e não estava planejando ter empresa. Acabei tendo empresa, aí eu queria ter sócios e não tive mais os sócios. E hoje, assim, a gente percebe que o nosso poder de adaptação é muito grande. E acho que isso tem tudo a ver com a pergunta anterior. Muitas vezes a gente acha que a gente tem que aprender tudo bonitinho, mastigadinho. E não é assim. Na prática, você tem uma flexibilidade, e eu acho que o pessoal de comunicação tem muito isso, né? Uma Uhum. flexibilidade e tipo brasileiro, jogo de cintura. A gente nunca teve situação estável. Desde que eu me conheço por gente, nunca teve. Então, assim, a gente vai se adaptando aqui e ali. E aí chegamos nesse cenário. No ano passado eu tinha a preocupação de publicar os primeiros jogos,
né? E participar de algumas rodadas de negócio e tal. Então, hoje, eu estou participando bem menos de lives, bem menos de entrevistas ou coisas do tipo. E hoje eu vejo até alguns encaminhamentos de muitos estúdios ainda me procurarem, mas a gente está fazendo um trabalho mais calmo, porque também você precisa também, às vezes, respeitar seu tempo. O tempo do digital é muito louco e você não tem como abraçar o Uhum. mundo, né? Então, a gente, às vezes, precisa começar a selecionar oportunidades e muitas vezes parece que a gente está quieto, não está fazendo nada, mas, na realidade, a gente está trabalhando nos bastidores para trazer novos produtos. E acho que é assim que a gente vai crescendo, né? Mostrando o produto, mostrando algo que veio. E algumas conquistas, elas vão ficando assim de legado e investidores, visibilidade de mercado, tem muito contato. Isso, o que é interessante, assim, muito facilmente você começa a ter contatos internacionais. Isso é muito legal. Muita gente do exterior entra em contato, até porque às vezes a gente não é nem só a nossa questão da empresa ou do que você trabalha, é a questão da tua localização. Para eles, assim, o fato de você ter alguém minimamente estruturado com a comunicação para conversar com essa galera de fora, já encurta muitas distâncias para eles. Então, é muito interessante como você acaba se tornando um hub muito fácil. A questão é, não tenha medo e segue o fluxo, porque nem sempre são as melhores práticas que predominam, não. Sabe que, só complementar uma coisa que a Erika falou, essa coisa. Eu lembro que eu comecei a trabalhar, minha formação é marketing, né? Eu já trabalhava com marketing, e eu comecei a trabalhar com monitoramento num freela. Pintou um freela lá, mas, pô, estou fazendo aqui. Nem sabia o que era. Eu falei, ah, tá bom, né? Vou. E comecei a fazer, e acho que esse é um ponto legal, assim. Tava totalmente fora da minha, né, do meu dia a dia de marketing, mas tem tudo a ver com marketing. E de repente eu comecei, e foi legal porque começou nesse mesmo trabalho, eu mais algumas pessoas, era uma conta grande e tal. E de repente eu comecei a fazer várias paradas porque eu ligava isso com marketing. Então, dentro de marketing, eu comecei a estruturar a minha forma de fazer o trabalho nos 4Ps ali. Eu já pensava, meu, tem que ter produto, tem que ter. E comecei. E eu lembro muito de ter aplicado isso no meu dia a dia, né, do que eu tinha aprendido na faculdade, apliquei numa área diferente e de repente comecei a entregar e tal. E quando eu fui ver, eu já, né, aí eu já estava mexendo em setup, porque curioso que sou, né? Eu falo que o mundo evoluiu muito por causa dos preguiçosos, né? Preguiçoso sempre acha um jeito mais fácil de fazer as coisas. E era isso, eu tinha muito trabalho manual, assim, tinha que ficar fazendo, e de repente eu descobri que dava para automatizar, assim, tipo, nossa, então sempre que alguém fala preço, eu posso escrever num lugar e vai aparecer uma tag preço, eu não preciso, eu vou economizar 3 cliques. E aí eu comecei a fazer isso sempre, sempre, e descobri novas formas de fazer e como tudo ia fazendo, tá? E hoje praticamente eu trabalho com isso, né? É mostrar para as marcas, olha, existem padrões, e a tecnologia ajuda você a automatizar isso, para você investir seu tempo fazendo outras coisas, né? Então, é só para trazer um pouco para a galera que está ouvindo, né, tal. Assim, a gente está falando de o que você precisa estudar, cursar, doutorado, mestrado, tal. Mas eu acho que tem muito de como você aplica o seu conhecimento numa coisa que você quer fazer, né? É o que a Erika falou, ela nunca tinha imaginado que ia trabalhar com jogos, né? Mas como ela aplica toda essa expertise, tudo que ela viveu num contexto novo para conseguir fazer. É como 2020 foi o ano da live. Todo mundo aprendeu a fazer live, né? Eu trabalhava numa agência e, meu, a cada semana tinha uma live nova. Para a gente foi ótimo, né? Oportunidades de War Room. Vamos acompanhar essas lives, vamos ver a repercussão que isso está tendo, vamos ver próximos assuntos. Vai ser uma live com um cantor. Deixa eu pesquisar aqui quem é esse cantor, vou rodar um listening. Esse aqui, ó, ele geralmente as pessoas podem falar desse assunto, porque ele falou disso há 10 anos. Tal. Então a gente vai aprendendo a se preparar para o bom e para o ruim, né?
e usando o que a gente já tem, né? Então, acho que é isso. A pandemia não fez a gente aprender a se comunicar. Ela fez a gente identificar uma nova forma de fazer isso, né? E potencializar o que dava certo e correr atrás do que a gente estava parado no tempo, né? Então, essa comunicação virtual, antes a gente não gostava muito, né? Tipo, vou fazer call, pra quê, né? Eu trabalhava numa agência em que tinha pouca sala de reunião, né, para a quantidade de pessoas. Tá? E aí chegou numa época que a gente falou, meu, vamos fazer call, cada um do seu lugar? E assim, meu, não precisa juntar todo mundo na sala, tal. Mal sabíamos, né, que depois isso ia ser tão necessário. Então, esse poder de adaptação, principalmente na área de comunicação, né, voltando, eu participo de um grupo de social media, então, durante uma época, eu falei, pô, vou juntar uma galera para a gente começar a falar disso e tal. E é muito legal, porque a troca lá é intensa, sabe? Em- Mesmo que muitas pessoas empreendendo, muitas pessoas com a sua urgência, né? Outros não, outros em agências maiores, uns com mais experiência, outros com menos, mas a gente poder se juntar ali para trocar, para fomentar a conversa, para trazer novos cursos, novos aprendizados, eu acho que isso vai ajudando e faz o mercado evoluir como um todo. Muito legal, assim, também agora vocês dois falaram um pouco sobre também como empreender ou, né, como estar nesse mercado de startups ou talvez no mercado de trabalho em geral também estar aberto ao improviso no sentido de que, né, assim, a coisa não vai sair 100% como planejado e a gente também tem Não. que surfar um pouquinho na onda das possibilidades, né, das potencialidades. Se tem uma coisa que a coisa não vai, é sair do jeito planejado 100%. A gente é muito bom de improvisar, essa que é a verdade, assim. Verdade. Planejar é necessário, né? Vamos traçar e Super. tal. Mas ter a resiliência de saber que, opa, peraí, isso aqui não vai. Desprende da ideia, muda, atualiza, isso é extremamente necessário. E aí não só falando de um contexto de pandemia que quebra tudo que a gente está pensando, né? Mas é dia a dia mesmo, né? Metade a gente programa, né? A gente planeja. A outra metade é torcer para ter sorte, porque Não. não vai sair do jeito. Tipo, eu tava há uma hora aqui, nossa, terminei uma reunião, falei, daqui a pouco eu vou começar a conversa, né? E, meu, planejei dentro do... Eu só não pensei que ia ter que ser pelo celular e faz uma hora que eu tô segurando o celular aqui na minha frente. Tipo, meu, é isso, né? Tem coisa que a gente planeja. Eu poderia ter pesquisado mais sobre isso, não, mas a gente é bom de improviso, essa que é a verdade. Bom, pessoal, como, né, o Manny acabou de falar, faz uma hora que a gente está aqui, isso quer dizer que a nossa live está terminando, infelizmente. Foi um prazer conversar, né, com vocês dois, Érica e Manny. Obrigada por estarem aqui, por compartilhar um pouco da experiência, de vocês conosco. E só para lembrar, então, que a live vai ficar salva e boa tarde para todos e espero encontrar vocês, numa outra oportunidade. Tchau, tchau, gente. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado, Érica. Obrigado, Luísa. Obrigado a todo mundo que participou. E precisando, chama a gente, chama lá no LinkedIn, vamos falar sobre isso, vamos continuar essa conversa em outros canais, né? E é isso. Um forte abraço. Tchau, Abraço, tchau. pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.